Tá bom? Boa noite. Oi, agora sou eu mesma, né? Mais uma vez, parabéns a todos, né? Já participei no outro bloco, eu acho que é da mesma comunidade, agora estou eu aqui de novo. Amanhã tem mais um bloco aí da área verde, né? Mas que bom, quando dá, a gente consegue participar. Então, eu queria começar, assim, parabenizando, né? Tem divisão sênior aí, pelos 55 anos, eu acho que eu não estou enganada, se eu estiver errada, por favor, divisão sênior me corrija, os 55 anos de fundação da divisão sênior, né? Agradecendo, né, todo o apoio, toda a proteção que a gente recebe da divisão sênior, dos DS, né, que está sempre protegendo todas as demais divisões. Então, assim, bem legal, a gente agradece de coração a proteção de todos e parabenizar também, né, a DJ pelo 16 de março, dia do Coceirufo, quando a DJ recebe, né, o bastão da luta do Coceirufo, onde é transferido esse bastão. Então, assim, parabéns a todos, né? Então, é essa união das 5 divisões, né, é que faz com que a organização cresça e se desenvolva cada vez mais, né? Então, parabéns a todos. Então, assim, alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Nós temos convidado, Odete, na atividade hoje? Não, né? Não, tá. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Senão, vou controlar minha hora aqui, porque agora, ultimamente, tem falado muito, então eu posso falar muito. Quando eu recebi o convite da Terezinha, inclusive eu queria falar, eu fiquei bem contente assim em ver todos, tá? E também o pessoal, tem muita gente do coral aqui, né? Então, matando a saudade de todos, né? De poder vê-los aí. Então, fiquei bastante feliz mesmo, tá bom? Então, assim, deixa eu pegar a minha parte aqui. No caso, como a gente participa em várias atividades, vários blocos, então cada um é uma matéria, e a gente fica meio perdida, aí tem que pegar a matéria correta, né, do bloco. Então, quando eu recebi o convite, a Terezinha me passou a matéria, né, aí eu fui lá, procurei e tal. Então, eu queria, assim, começar, assim, a matéria foi maravilhosa, a Cíntia passou, mas como a matéria de vocês é revolução financeira, vocês focar um pouquinho mais nessa parte da revolução financeira. Então, dentro desse próprio encarte, então tem 2 passagens que eu queria falar para vocês. Uma, eu vou passar, que é particularmente até da minha vida, então eu vou conseguir passar. É um relatinho bem rápido, mas que, assim, bem parecido com o que eu vou falar daqui a pouco. E aqui é uma orientação, no caso, de toda sensei, né? E aí ele fala assim, no caso, começa com sensei. Shinichi continuou conversando com o integrante da divisão sênior. Além disso, segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, exortava repetidamente todos a transformar o destino e o estado de vida, pois enfrentavam sérios problemas financeiros, de saúde, etc. Ele reforçou, né, Toda Sensei, o propósito da nossa prática budista, a recitação do Gongyo e Daimoku, e nossa participação nas reuniões para compartilhar o budismo com as pessoas é transformar o karma para nos tornarmos felizes. As atividades da Soka Gakkai são, na realidade, para nosso próprio benefício. Não há sofrimento que não possa ser ultrapassado por meio de nossos esforços e orar e ensinar o budismo aos outros. Então, Toda Sensei está passando mais uma vez, né, como o Sensei nos passa, essa convicção da prática da fé, que devemos recitar o nome do Horingekyo, o nosso Gongyo, né, o Daimoku, participarmos das atividades e ensinar esse budismo a outras pessoas. Isso ele nos diz que vai nos fortalecer e vai nos levar à vitória, à nossa felicidade. E aí tem uma passagenzinha que fala assim, um trecho, né? Takamatsu abraçaram o budismo em 1955. Era casada com Shizuko, tinha 6 filhos e era dono de uma metalúrgica. Por ser um homem muito bondoso, foi enganado por pessoas inescrupulosas e teve de desfazer de seus negócios vendendo, inclusive sua casa, para pagar uma grande dívida. Para sustentar a família, vendeu também os móveis de sua casa.
Mesmo assim, Takamatsu e sua esposa continuaram firmes na prática budista e nas atividades em prol do Kosseiru. Quando foi fundado o distrito Toyama, em setembro de 1960, Takamatsu e Shizuko foram nomeados responsáveis desse distrito. Como resultado da prática, o casal conseguiu reverter o problema financeiro e alcançou uma condição melhor. E em 1963, com o apoio da população, Takamatsu candidatou-se à Câmara Municipal e elegeu-se como o vereador mais votado. Então, por que eu li esse trechinho para vocês agora? O primeiro, fortalecendo a prática da fé. E o segundo, em que fala das dificuldades financeiras. Então, assim, eu, particularmente, com a minha família, passamos por um período mais ou menos dessa maneira. Não vou falar o relato grandão, mas, assim, no sentido das dificuldades serem muito grandes e como esse casal houve até a necessidade de se vender coisas de dentro de casa para que possamos nos alimentar. Então, isso aconteceu. As atividades, alguns eram distantes, então a gente já não tinha mais carro, nem dinheiro para poder pegar um ônibus. Então, nós íamos a pé. Era de um bairro para o outro. Então, nós íamos a pé e voltávamos a pé. Mas, assim, em nenhum momento, naquele período, como nenhum outro, mas falando precisamente desse período, nós nunca desistimos da prática da fé. Nós nunca duvidamos dos benefícios que poderiam acontecer na nossa vida através do Gohonzon, através da nossa oração. Então, isso que está ali na Revolução, né, na nova Evolução Humana, esse trechinho, acontece. Né? Então, eu sou mais ou menos uma prova de que isso aconteceu com a minha família, mas a gente conseguiu o quê? Através dessa mesma prática da fé, reverter tudo isso. Não sou rica, que nem a Lili também não é rico, mas conseguiu reverter essa situação. Hoje não há mais necessidade daquilo. Hoje a gente consegue ter um carrinho, mas que dá para ir e voltar das atividades. Né? Não temos a necessidade de vender alguma coisa, como um ar-condicionado, como uma televisão, para que possa ter o sustento da família. Então, isso tudo é a gente acreditar nesse Gohonzon. Por quê? Aí poderiam falar, ué, mas por que você passou isso? Na realidade, a gente não tem muita dimensão de como é o nosso karma. Né? A gente tem uma ideia do que a gente está passando no presente, a gente tem uma ideia do que fizemos no passado. Mas o que vai ser o futuro, a gente vai determinar o quê? No presente, no exato momento em que estamos vivendo. E era isso que nós fazíamos. E era uma coisa tão maravilhosa que nós tínhamos líderes, como vocês são aqui no Jardim Calux, que nos incentivavam, que jamais deixavam que a gente esmorecesse. Né? Porque a gente acreditava, mas tinha momentos que era difícil, né? Tinha momentos que era complicado. Isso foi lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um calor danado, gente. Não era época de pandemia, então janeiro é muito quente, tinha atividade, já tínhamos voltado. Então, ir e voltar a pé quando era de dia, de uma atividade, mas em nenhum momento nós desistimos. E justamente como toda Sensei está falando assim, problemas podem acontecer de saúde, financeiros, de relacionamento, mas precisamos ter essa convicção na prática da fé. E ela vai partir de onde? De nós. Né? Essa convicção ela não vai vir de fora, ela tem que vir de dentro. É a nossa convicção. É acreditarmos e orarmos o nome Horengekyo com a decisão e com a convicção, profunda convicção de que não há oração sem resposta. E mais uma vez, lembrando da matéria de vocês, lendo alguma parte do jornal do BS+, desta semana, no caso de hoje, né, que é sábado, tá lá escrito assim, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, e lá nos diz assim, dinheiro traz felicidade? Está escrito lá, é a matéria. Isso é um colunista, ele vai falando, né? Então, ele fala sobre a relação entre dinheiro e felicidade, é uma das mais estudadas por especialistas. Então, claro que todo mundo quer e precisa ter uma condição financeira boa. Hoje em dia, para você fazer qualquer coisa, você precisa ter uma condição financeira. Mas nem sempre ter tanto dinheiro, ter tanta coisa, isso não quer dizer que vai nos trazer a felicidade. A felicidade absoluta a gente conquista com a nossa determinação, com a convicção de que temos o estado de Buda e vamos conseguir ultrapassar qualquer dificuldade. Mas o dinheiro ajuda,
né? Então, aqui nessa matéria, ele diz que uma situação financeira melhor, uma casa melhor, com mais conforto, um carro que você possa se deslocar, uma condição, digamos, de um plano de saúde, que se passar mal, não precisa, às vezes, ficar numa parte pública, que de repente pode não dar muito certo, ir para uma parte de plano de saúde que tenha mais seguro, uma coisa mais particular e tal, que também às vezes não nos dá garantia de que nós vamos conseguir dar tudo certo, né? Mas ele sempre vai nos ajudar. E aí, lá no finalzinho da matéria, eles fazem um gráfico, tá? Fazendo um índice de felicidade. Então, aqui ele diz assim, na parte do Brasil, né? A evidência para o Brasil confirma o que se verifica em outros países. Pessoas com maior renda são, de fato, mais felizes. A maior diferença no índice de felicidade, contudo, é observada quando se compara indivíduos que não têm renda ou cuja sua felicidade é de 3,7. Isso é um gráfico que está aqui, tá? Com indivíduos que têm alguma renda. Mesmo pessoas com um rendimento de um salário mínimo ou menos indicam um nível de felicidade 75% superior comparado a pessoas sem nenhuma renda. Então, ele vai dizendo que vai subindo, né, o nível da pessoa, a pessoa vai ficando um pouco mais feliz. Mas aí que vem o ponto-chave de tudo isso. E aí, lá no finalzinho, ele fala, do ponto de vista do budismo, a relação entre vida financeira e felicidade passa pelo conceito dos 3 tipos de tesouro, que vocês já devem ter ouvido falar. Como lembra o Buda Nichiren Daishonin, mais valioso que o tesouro do cofre e do corpo, né? Não, mais valioso que o tesouro do cofre é o do corpo. Porém, nenhum é mais valioso que o tesouro do coração. Quando cultivamos o tesouro do coração, ou seja, quando dedicamos nossa prática da fé à nossa felicidade e à das demais pessoas, desenvolvemos força e entusiasmo que nos permitem superar as dificuldades cotidianas, financeiras ou de outra ordem. Uma vida financeira estável é tanto uma comprovação dos benefícios da nossa prática, como a segurança de que elas não representarão um obstáculo em nossa jornada em prol do Conselho. Então, é importante, por isso Nichiren fala dos 3 tipos de tesouro. Tesouro do cofre, que seja essa parte financeira, é muito importante, a gente precisa ter, né? O tesouro do nosso corpo, ou seja, precisamos ter saúde, né? Estarmos bem, precisamos, então, para essa saúde, nos alimentarmos, exercício físico, manter uma saúde mental também, né? Tudo isso faz parte do tesouro do corpo. E ele fala, porém, o mais valioso é o tesouro do quê? Do coração, que a gente também adquire como? A prática da fé. Então, eu coloquei aqui que o tesouro do coração, na realidade, é o que fica. Nós temos consciência que ninguém aqui, como diz aí fora, vai ficar para a semente, né? Um dia a gente vai partir dessa existência para uma outra existência, depois para uma outra e assim sucessivamente. Então, a nossa essência, o que nós vamos levar para a próxima existência, é isso, é o tesouro do coração. O tesouro do cofre, a gente vai deixar. Seja ele pouco ou muito, a gente não vai conseguir carregar com a gente. Né? A gente pode deixar para os nossos familiares e tal, para amigos, mas não vai com a gente. O tesouro do corpo, mesmo que tenhamos, né, vamos cultivar sim, mas com muita saúde tudo, quando a gente não estiver aqui, esse corpo também vai ficar por aqui, ele não vai para outra existência com a gente. Agora, o tesouro do coração, aquilo que a gente acumula, aquilo que a gente tem aqui dentro, a nossa essência, o nosso estado de Buda, essa essência, isso a gente leva. Isso a gente não vai perder. Então, é esse tesouro, por isso ele é o mais valioso. Nichiren Daishonin fala isso, né? Ele é muito valioso. Então, a gente tem que cultivar, na realidade, esses 3 tesouros, sim. Mas o principal é esse tesouro do nosso coração. Porque muitas vezes, muitas pessoas que vocês devem conhecer nem precisam ser praticantes do budismo, mas pessoas que têm, assim, uma condição financeira muito boa, sabe? Casas boas, carros bons, total condição financeira. E por causa dessa condição financeira, elas conseguem até melhorar o quê? O tesouro do corpo.
porque conseguem ter uma alimentação boa, né? Tudo que a gente quer, uma coisa melhor, assim, alimentos que, sabe, puros, né? Que não tenham tanto agrotóxicos, né? Comidas boas, carne hoje em dia, que está tão difícil, porque ser o tesouro do copo para ter carne está meio complicado, né? O pessoal está até brincando que, uma brincadeirinha, né? Uma coisa à parte, é só porque a gente escuta aí fora, que existem milagres, né? E dessa vez vai ter um milagre, porque ninguém vai conseguir, vai precisar comer a carne, porque não tem dinheiro para o pessoal comprar, né? Então, o pessoal fica brincando com essas coisas. Então, quando você tem uma boa condição financeira, você também consegue ter um bom tesouro do seu corpo, né? Consegue ir para academia, fazer exercícios, sabe? Pode ter personal trainer, que nem muitas pessoas aí têm, mas muitas vezes elas não têm esse tesouro do coração. Ou seja, apesar de toda essa condição, a felicidade, ela fica às vezes um pouquinho aquém, né? Já tive colegas minhas, eu era jovem ainda, não era praticante do budismo, mas presenciei isso, nós éramos adolescentes, 16, né, para 15 para 16 anos, eu e ela um pouquinho mais, 16 para 17, tinha uma vida financeira boa, sabe, o pai era comerciante, casa boa e tudo, e a gente conversava, mas a gente não conseguia perceber muito que ela não estava muito feliz, que não era assim uma adolescente feliz com as circunstâncias da vida dela. E eu morava num prédio simples, e a casa dela era de frente, muito bonita, grande. E aí, um dia, a gente só escutou uma gritaria na casa dela, e quando todo mundo saiu e tal, fomos ver, porque ela era nossa amiga, várias, né, jovem, tem aquela amizade. Ela sabia onde ficava o revólver do pai dela, por ele ser um comerciante, ele tinha um revólver em casa, justamente por ter uma condição tesouro do cofre muito bom, ficava preocupado, né? E ela tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Isso de 16 para 17 anos ela tinha. E a gente, às vezes, não entendia como é que pode uma pessoa que tem tudo tirar a própria vida. E depois que eu me tornei budista, eu aprendi com Nichiren Daishonin que o mais importante na nossa vida, né, ele fala assim, que um dia de vida a mais é muito mais valioso do que qualquer tesouro que a gente possa ter. Né? Então, nem sempre você ter um tesouro do cofre, já que estamos falando de parte financeira, vai nos assegurar a felicidade. Por isso, Nichiren Daishonin fala que a gente precisa ter esses 3 tesouros na nossa vida. É isso que vai fazer como se fosse uma engrenagem, tudo junto, porque também não adianta, eu fico feliz, eu pratico, mas a gente precisa comer. E aí precisa de dinheiro para comprar. E você está doente, você precisa melhorar o tesouro do seu corpo. Então, é uma engrenagem. Mas o que vai nos trazer essa garantia, porque com esse tesouro do coração, nessa prática da fé, você vai conseguir sim o tesouro do cofre e vai conseguir o tesouro do corpo. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Pelo que nós já passamos, pelo que nós acreditamos do budismo, a gente sabe que vai conseguir. E assim, e temos também do Corfo, o Corfo é uma contribuição o quê? Financeira. Então, muita gente consegue revolucionar a sua vida financeira, ultrapassar e criar condições financeiras melhores através do Corfo. Essa contribuição, como só temos membros aqui, a gente pode falar através dessa contribuição financeira. Mas eu ainda botei aqui, isso é uma oportunidade para eu mudar a minha vida financeira, mas precisa ser feito com um verdadeiro sentimento de gratidão. Então, até ali no Corfo, naquele momento, de que maneira eu estou fazendo? Se eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer 1000 cotas, 2000 cotas, não importa. Mas qual o sentimento que eu estou fazendo? E se eu não tenho, eu vou fazer 1, 2 cotas, mas qual é o sentimento que eu estou fazendo essa 1, 2 cotas? Então, essa é a diferença do meu corpo. Da minha participação no corpo. E é essa diferença na participação do corpo é que vai fazer o meu desenvolvimento, é que vai fazer com que eu cresça. Então, o budismo ele é maravilhoso, porque ele nos dá essa condição de passar, de ultrapassar, né? De ter a certeza de que, através da prática da fé, nós vamos conseguir transformar. O meu horário está dando, tá? Então, assim, só para terminar, eu vou ler um trechozinho do livro Coragem, tá? Em que Sensei está falando justamente da nossa fé,
né? Ele fala naquela a felicidade neste mundo, ele fala que a fé é o maior poder que o ser humano pode ter. E aí ele fala assim aqui, ó, devemos lapidar o diamante de nossa fé. Uma gema bruta só brilha se for lapidada. O diamante de nossa fé só é lapidado pela recitação do Nam-myoho Renge-kyo e da dedicação em prol do Koseirufo. Uma vida devotada à missão de promover o Koseirufo infalivelmente entrará na rota da felicidade duradoura, uma condição maravilhosa de júbilo constante. Nossa prática budista permite que alcancemos um estado de vida vasto e expansivo, no qual podemos acolher o que quer que venha a acontecer, com coragem e alegria, e continuar avançando de forma positiva. É isso que o nosso mestre nos diz, e eu tenho plena certeza que isso realmente acontece por tudo o que eu já passei, por todos esses anos de prática, e botando isso em prática a gente consegue ultrapassar, tá bom? Então, assim, acreditem no potencial de cada um de vocês. Acreditem no daimoku de vocês. Acreditem no gorronzo que vocês têm em casa, que o gorronzo é igual para todos. A diferença é eu quem vou fazer na minha oração diante desse gorronzo, tá bom? Então, desculpa ter falado demais, não sei se era bem isso que vocês esperavam ouvir, um pouco sobre a matéria, né? Mas essa revolução a gente consegue fazer na nossa vida com a prática da fé, tá bom? Muito obrigada, um excelente final de semana a todos e, por favor, continuem se cuidando. Abraços em todos os familiares. Obrigada.